Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, elogiou Tarcísio de Freitas durante um evento do PSD. Leite destacou que o colega aqui de São Paulo tem uma trajetória própria, embora ofereça apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos trazer, então, as informações aqui com a Andréa Nelly, porque é algum tipo de sinalização de uma aliança com o governador paulista, Nelly? Porque a gente sabe que o presidente do PSD, partido do qual o Leite faz parte agora, tem em Tarcísio de Freitas uma opção muito forte ali de apoio para uma possível candidatura à presidência da República. Conta pra gente, meu amigo. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Evandro. De fato, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, é, pelo menos nesse momento, o número 1, o favorito para se tornar candidato à presidência da República pelo PSD de Gilberto Kassab. Mas, mesmo estando aliado a esse partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem se colocado como candidato à presidência da República também, e essas declarações que ele deu hoje, que você já introduziu, né, Evandro, justamente dão conta de que seria uma possibilidade de haver uma aliança entre o governador gaúcho e o governador paulista. Mas, até o momento, pelo menos Tarcísio Gomes de Freitas tem dito que não é candidato à presidência da República e Eduardo Leite tem se colocado como cabeça de chapa. Ele não aceitaria nenhum outro tipo de posicionamento que não fosse o de protagonista. Então, nesse sentido, em entrevista ao canal UOL, nessa quarta-feira, o governador do Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez elogios a Tarcísio Gomes de Freitas, disse que ele tem uma trajetória própria, justamente no sentido de distanciar o governador paulista do ex-presidente Bolsonaro. Por outro lado, Tarcísio não tem feito muita questão de se distanciar de Bolsonaro e, inclusive, tem feito, então, declarações favoráveis ao ex-presidente da República, a quem ele já manifestou gratidão por conta de ocupar também o governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes e, anteriormente, o Ministério da Infraestrutura aqui em Brasília. Mas, mesmo assim, mesmo diante desse alinhamento entre Tarcísio e Bolsonaro, o governador do Rio Grande do Sul afirmou então que Tarcísio tem uma trajetória própria e que por isso, sem citar o nome do ex-presidente da República, ele não representaria a continuidade do governo anterior. Fica, portanto, a decisão para o PSD, que nesse momento opta, como eu disse agora há pouco, por Tarcísio Gomes de Freitas e ainda tem um plano B, uma espécie de plano B, que seria o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então, Eduardo Leite ficaria na fila de espera ou teria que se contentar não sendo cabeça de chapa em uma dessas duas possibilidades. Evandro. Valeu, Nelly. Bom trabalho para você em Brasília. Eu quero saber a opinião de vocês também sobre essa manifestação do governador Eduardo Leite sobre Tarcísio de Freitas. O governador Eduardo Leite tem se colocado como um pré-candidato à presidência da República em 2026. A gente só não sabe se esse plano seria totalmente apoiado por Gilberto Kassab nesse momento, porque entendemos a ligação que Kassab tem com o governador Tarcísio de Freitas, até porque ele integra o governo de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. E tenta justamente convocar esse movimento que colocaria o protagonismo em Tarcísio de Freitas, embora esse protagonismo, por enquanto, dependa única e exclusivamente do apontamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que vocês avaliam a possibilidade de Eduardo Leite fazer uma junção de peças com Tarcísio de Freitas numa construção? A gente perguntou para ele num Direto ao Ponto aqui na participação dele recente, ele falou que ele não se importaria de unir as peças, né, e participar, inclusive, dessa união, desde que as propostas atendessem aquilo que ele acredita como projeto de governo, o que poderia incluir Tarcísio de Freitas. Mas você acha que funcionaria essa chapa, Langani? Olha só, Evandro, eu tenho uma frase que eu uso para mim, eu acho que ele está incorporando, que é cristão novo senta no fundo da igreja. Então, ele acabou de chegar no PSD, tem todo aquele histórico no PSDB que implodiu com a candidatura de João Dória. João Dória foi bastante injustiçado e evidentemente que ele não vai querer comprar uma briga com o grupo do Kassab, que apoia abertamente Tarcísio de Freitas. Então, Cristão novo não entra com o padre. Não. Cerimônia, tá lá no fundo.
mão, né? Fazendo todo aquele rito, não é comentarista lá na frente, né? Não dá, né? Não dá, Evandro, exatamente. Então, evidentemente que ele vai fazer o jogo do Kassab, vai comendo pelas beiradas e ele entende que não é a vez dele, né? Talvez futuramente construindo aliança, ficando bem ali dentro do partido, aí talvez um dia ele possa se lançar candidato à presidência da República e não repetir o erro que ele fez com João Dória lá atrás. Eu vou fazer um giro um pouco mais rápido com vocês, porque daqui a pouco a gente tem os destaques econômicos aqui também com o nosso Pablo Spyer. José Maria Trindade, é cristão novo o Eduardo Leite? Novíssimo. Tem que ficar lá atrás do Kassab para ver o que ele sabe. Difícil. Olha, a história é a seguinte, é bom, eu gosto de novos nomes aí na política, pessoas jovens, né? Como o João Campos, que agora assumiu. O João Campos é bisneto de Miguel Arraes, que é uma lenda, né, da política brasileira, lá de Pernambuco, um grande político brasileiro, Miguel Arraes, e filho do Campos, que morreu no acidente, nossa, esqueci o nome dele, mas que caiu no avião e tal. Então, Eduardo Campos, isso. João Campos está fazendo um bom trabalho lá na prefeitura de Recife, vai enfrentar a Raquel Lira, que segundo o Magno Martins, que é um grande jornalista lá, não tem nenhuma chance de ser eleita, a Raquel. E olha, Eduardo Campos, o João Campos tem futuro. A presidência não, porque ele não tem idade, tem só 31 anos. Eu estou dizendo isso para mostrar que é bom que apareçam esses novos nomes aí para a política. Vamos oxigenar essa política. Está na hora, né? Então, a história dele aí é aquele famoso projeto Jacaré, né? Fica ali, só o olho de fora. Apareceu uma oportunidade, abocanha. Gostei, vocês estão cheios de metáforas hoje aqui. Fala, Segré. Estava buscando alguma metáfora, mas ainda não apareceu nenhuma na mente. Todos os pré-candidatos têm a obrigação eleitoral de estar sempre na mídia, elogiando alguém, criticando alguém, se lançando 500 mil vezes como pré-candidato, e o jogo está certo. O Kassab que vai definir a posição do Leite, se ele permanecer no partido, obviamente, e o Tarcísio vai depender da instrução ou do pedido, da sugestão do Bolsonaro. Continuo apostando numa chapa Tarcísio-Bolsonaro. Eu apostaria que seria a Michele, mas podem ser outros Bolsonaros. Agora 5h51, aquele último intervalo para quem nos acompanha pela rádio. Daqui a pouco vocês estão de volta para a gente finalizar nosso bate-papo. Nas outras plataformas continuamos. Arremate, Piper. Sempre digo que de autoestima o governador gaúcho não vai morrer jamais, né? E ele é daquele tipo que se for na terapia, no final da consulta, ele vai cobrar o terapeuta, né? Pô, eu tô aqui com o senhor, afinal de contas, o senhor que me deve. Porque ele não tem a menor chance, outra coisa, né? Ele sabe que ele já saiu do PSDB com o estigma de ser um dos responsáveis pelo fim do partido, né? Exatamente. Eu estava aqui querendo encontrar alguma coisa menos aguda, mas Alan Gani foi cirúrgico nisso. Então, já chega no PSDB se lançando para candidato, é óbvio que esse estigma vai continuar acompanhando. Segundo, ele não tem chance alguma. Ele foi um governador reeleito graças à esquerda. Ele quase nem foi para o segundo turno. Ele ganhou do PT por 2.400 votos no primeiro turno. Então, esqueça, né? Alan Gani, só para a gente arrematar, o Eduardo Leite ele tem usado muito um discurso da terceira via, mais uma vez. Dizendo que o Brasil só está do jeito que está porque as pessoas só apostam em polarização, quando na verdade existe uma série de outros candidatos disponíveis com outras ideias que poderiam levar o país para frente. Um discurso humorista que talvez não colhe aqui nesse momento. Não colhe e eu vou... Seria até interessante se colasse, mas nesse momento... Nesse momento não, e eu vou responder com uma pessoa que esteve no Direto ao Ponto, conduzida por uma outra pessoa brilhantemente, né, que conduziu direto ao ponto, e essa pessoa, ela entende tudo do tabuleiro político, Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha disse o quê? Categoricamente, esqueça, está mais polarizado do que nunca. E se você for de centro contra o Lula, eventualmente, não tem jeito. Para você ganhar, você vai ter que fazer o discurso polarizado. Você vai ser arrastado pela polarização. Caso contrário, já era.
Agora que eu entendi que ele estava falando, a pessoa brilhante conduz direto ao ponto, eu fiquei pensando, sou eu. É lógico. Óbvio. Graças. Lógico. Fala, Piperno, você quer só arrematar alguma coisa? Até a banca de jornal me ensina isso que o Alan falou. Assim, as bancas de jornal já definiram que o segundo turno vai ser disputado entre o Lula e algum Bolsonaro. A revista Veja, do Eduardo Bolsonaro, que está na banca nessa semana, aliás, a segunda Veja em 3 edições que tem um Bolsonaro na capa, na banca que eu frequento diariamente praticamente acabou. E olha que as revistas em papel, as edições impressas, elas têm encalhado. Vendeu tudo. Por quê? Porque são esses dois personagens que estão, enfim, liderando o jogo e fim de conversa.